Mensagem: A ressurreição de Lázaro, do dia 13 de agosto de 1950, em Cleveland, Ohio, Estados Unidos da América. Boa tarde, audiência e irmão. Estou muito feliz de estar aqui nesta tarde. Eu fiquei um pouco cansado da noite passada, mas me sinto bem hoje. E eu tive o mesmo tipo de convenção religiosa, e eles disseram: eu me sinto bem porque o Senhor tem preparado para os cultos de hoje. E então, esse tipo de culto durante essa tarde, falar de sua palavra e conversar com vocês, amigos, face a face, pensamentos de salvação de sua alma. Eu amo fazer isso. Eu amo a palavra de Deus e eu gosto de falar sobre ela. Mas meu chamado é entrar em um dom que veio de Deus para inspirar o povo. É como o irmão Ramsey disse corretamente: isso não é simplesmente outra coisa que, bem, como Deus acabou de fazer para uma pessoa individualmente ou alguma coisa. Eu sou apenas uma pequena parte disso, mas isso foi dado a mim a fim de que seja demonstrado perante a igreja, que todos consigam captar a visão sobrenatural que Deus vive e reina em sua igreja hoje. E Ele está aqui para abençoar a todos nós. E as bênçãos, eu creio que um dos melhores grupos de ministros que conheci, creio que esses irmãos aqui, eu apenas apertei suas mãos uma vez, mas certamente são bons irmãos. E fico feliz em saber que quando sairmos daqui, deixaremos estes convertidos e assim por diante, nas mãos de homens como estes, que amam a Deus. Que Deus os abençoe ricamente e que possa haver um reavivamento à moda antiga, começando a partir disso, que varrerá através do país, pronto para a vinda do Senhor. Pois eu verdadeiramente creio que está à mão. Não gostaria que dissessem que fui um fanático e que disse que Jesus está vindo bem agora. Eu não sei disso. Ninguém sabe quando Jesus virá, nem mesmo os anjos. Apenas o Pai é quem sabe tudo. Mas ele disse que quando víssemos esses sinais começarem a acontecer, então ficássemos prontos, pois o tempo estaria próximo. E sabemos que estamos bem aí nesse tempo. Agora, em um dia como este, os irmãos o dão para mim, e geralmente aos sábados à noite, ou algo assim, eu tento dedicar o máximo de tempo possível. O dom tem tal efeito, pois isso absorve a vida de dentro de mim. E às vezes eu fico tão fraco que nem mesmo sei onde estou. É uma unção muito grande. Você simplesmente chega a um lugar, e muitas vezes há outras razões pelas quais me levam. Eu somos todos filhos de Deus, não somos? Apenas gente da casa. E eu creio que vocês me amarão. Eu os amo de todo o meu coração. E muitas vezes dessa maneira eu me agarro ao dom. Agora, isso não está ao meu redor agora, porque não tenho orado. Eu me levantei, tomei um pouco de café e não comerei mais nada, provavelmente até após os cultos e assim por diante. Tenho que ficar vazio. Se você mantém o seu estômago vazio, o sangue está em seu cérebro e você deve estar pronto. E se você está cheio, este é o poder do jejum. Quando você está cheio, o sangue vai para o seu estômago para fazer a digestão, vê? E então, quando você está vazio, o sangue está em seu cérebro. Então você pode simplesmente ser, porque esses dois espíritos estão tão próximos que poderia enganar o eleito se possível. E muitas vezes você o ouve chorar. Tenho ouvido pessoas gritarem. Agora, como lhes disse, espero,
Deus tem me permitido encontrar favor com vocês de crerem em mim. Tenho ouvido pessoas gritarem quando isso não era Deus. Tenho ouvido pessoas chorarem quando isso não era Deus. Vê? E na sua simpatia, às vezes, o diabo quer ser mimado. E é preciso ser um verdadeiro criador de ovelhas para saber a diferença entre o balido de uma cabra e o de uma ovelha. Eles são muito parecidos, vê? Por isso, nessa plataforma você deve ser muito cuidadoso. Pode ser apenas uma coisa, é tudo o que o diabo quer atirar diante do público. Por isso eu preciso estar jejuando, em oração, a cada minuto em guarda, esperando por algo. E agora, em um culto como este, você sente como se chamamos isso numa expressão popular. Apenas abaixe sua gola e venha e fale. Simplesmente. E você não tem que ficar olhando para isso. Você simplesmente vai falar sobre a palavra. E então, algumas vezes, quando entra nessa posição subconsciente na plataforma, vai chamar as pessoas, críticos e coisas na reunião. Chegam na reunião e isso causa uma perturbação. Às vezes eles ficam bravos e se irritam por causa disso. E eu apenas tento segurar isso exatamente em uma coisa, isso é, na cura. É o que eu estou representando aqui, a cura divina. E assim por diante. Agora, se o paciente está aqui em cima e alguma coisa no paciente, bem, isso é falado em voz alta. Mas às vezes na audiência, isso apenas sai, os críticos e assim por diante, sentados ali, fere sentimentos. O discernimento de espírito é terrível. Às vezes você tem que falar rispidamente, e você não fala por si mesmo, ele fala, vê? E então, é um grande dia esse em que estamos chegando. Não muito tempo atrás eu estava conversando com alguém, disse, os dias de evangelismo serão depois que essa igreja tiver partido e haverá outra era levantada. Não creia nisso, agora é o dia. Fique pronto agora. Você provavelmente está vivendo um dos melhores dias que já viu. Isso é certo. Você deve prestar atenção hoje para a palavra de Deus. O Espírito Santo tem estado no mundo para evangelizar por 1900 anos e muito mais. Este é o dia do evangelismo, de sair e colocar a igreja em ordem. Deus está mostrando estes sinais e maravilhas. Espaço em branco na fita. Sobrenatural. Agora como eu falei para vocês antes, eu estou muito longe de ser um pregador. Eu geralmente eu não creio em brincadeiras na plataforma. Esse não é um lugar para piadas. Isto é sagrado. Esta é a plataforma, vê? E não devemos fazer isso. Esta é a casa de Deus, o lugar de Deus. Então, devemos ser realmente sinceros. Agora, como um ministro, lembro-me quando recebi pela primeira vez os papéis de ordenação na Igreja Batista Missionária, e eu pensava que era um pregador. Oh, que coisa! Eu simplesmente amava dizer a todos que eu era um pregador. E meio que me lembro, uma vez minha mãe é de Oklahoma e Texas, e ela nasceu no estado de Kentucky. E meu avô foi para o oeste. A mãe da minha mãe é da reserva de Oklahoma. É uma índia Cherokee de puro sangue. E meu pai é irlandês. E minha mãe, por parte de pai, era irlandesa. E então, há perdão para isso. Eu vou dizer-lhes isso. Sabemos que Deus, não importa o que somos, quem somos, Deus vai nos perdoar, isso é certo, de nossos pecados e transgressões. Meu pai era um cavaleiro. Ele foi para o oeste domar cavalos. E ele conheceu minha mãe e eles se casaram. Eu nasci quando minha mãe tinha 16 anos e meu pai tinha 18 anos, apenas crianças. E então eu queria ser como meu pai. No próximo domingo à tarde, se o Senhor permitir, se pudermos ficar até o próximo domingo,
Eu desejo contar a história da minha vida no próximo domingo à tarde, daqui da plataforma. E como eu amava meu pai, como eu queria fazer as coisas como meu pai fazia. E ele gostava de cavalgar, então eu dizia: eu também quero ser cavaleiro quando eu for homem. Eu costumava pegar nosso velho cavalo de arado e à tarde, quando o trabalho acabava, eu colocava alguns carrapichos debaixo da sela e puxava para baixo, sabe? Muito bem e apertado. Descia atrás do celeiro onde estava o bebedouro e subia no velho cavalo. E o pobrezinho ficava tão cansado que ele não conseguia resistir. Então apenas parava e relinchava, você sabe, e apenas sapateava. E eu tirava meu chapéu de palha e batia nele assim, e eu pensava que eu era um verdadeiro cavaleiro. Então, um dia, eu devia ter uns 18 anos e fui para o oeste. Cheguei no Arizona e eu pensava que queria ser um cavaleiro. E eu fui para os currais para descobrir se eu poderia arrumar um trabalho montando no rodeio. E subi vestido com um par de calças leves sobre a cerca do curral onde eles trouxeram o cavalo. E eles tiveram que sair pelas baias e cercados. E eu vi um sujeito montar no cavalo ali, e que coisa! Certamente não agiu como o meu velho cavalo de arar. E ele derrubou aquele homem, que coisa! E ele tinha um punhado de crinas na sua mão, e o sujeito que estava passando, um chamador, veio e disse: eu darei $50 para qualquer homem que ficar em cima do cavalo por meio minuto. Ele continuou passando por todos aqueles cavaleiros sentados ali, vindo direto para mim. Ele disse: você é um cavaleiro? Eu disse: não, senhor. Eu estava muito assustado, porque eu não era um cavaleiro. Isso me lembrou quando fui ordenado como um pregador batista. Eu carregava minha Bíblia debaixo do braço, você sabe, e descia pela rua. Todo mundo diria: você é um pregador? Sim, senhor, vê. E um dia eu estava em St. Louis, Missouri, e eu fui a uma reunião de tenda. Havia um ministro lá pelo nome de Reverendo Daugert. Ele é um pregador pentecostal e ele começou a pregar. Que coisa! Ele pregava até ficar sem fôlego, ficava com o rosto vermelho e seus joelhos ficavam juntos e desciam até o chão e voltavam, e tomava fôlego. Você poderia ouvi-lo por cerca de 2 quadras ainda pregando. Alguns deles disseram: você é um pregador? Eu disse: não, senhor. Eu não era um pregador. Eu era um pregador até conhecê-lo. Então, quando eu venho ao redor onde estão esses pregadores pentecostais, eu digo: não sou um pregador. E meus velhos costumes batistas lentos não pensam tão rápido. Então, eu tenho que fazer o melhor que posso. Mas eu realmente amo a palavra de Deus, pois ela é realmente boa, e ela é boa para os nossos corações.